Eu enterrei o nosso casamento com um beijo de despedida que ela nunca viu chegar. No dia em que descobri as mensagens dele no telemóvel dela, palavras quentes como o sol de verão em Lisboa, prometendo noites que eu nunca pude dar, eu não gritei, não cobrei nada. Apenas saí, deixando a porta bater como um veredito final. Um ano depois, ela voltou, de joelhos no meu antigo apartamento encheado, implorando por um perdão que eu já havia transformado em veneno. A traição dela não foi um erro passageiro, foi uma faca cravada devagar, torcida com prazer. E a minha vingança? Não foi barulho de trovão, mas o sussurro do vento atlântico que leva tudo embora, deixando apenas ossos expostos. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu subia as escadas íngremes do bairro alto, o ar carregado com o cheiro de pastéis de nata frescos e o eco distante de fado melancólico. Eu, Miguel Santos, 38 anos, arquiteto de profissão e sonhador por acidente, carregava uma garrafa de vinho do Douro debaixo do braço, o nosso favorito, o que bebêramos na nossa lua de mel em Sintra, onde as brumas pareciam sussurrar promessas eternas. Era o nosso 5º aniversário, e eu planeava uma surpresa, um jantar no terraço do hotel onde nos conhecêramos, com vista para o Tejo que serpenteava como uma veia azul sob a cidade. Inês esperava-me em casa, ou assim eu pensava. O apartamento em Alfama, com suas azulejos azuis desbotados e janelas que davam para o caos charmoso das ruas estreitas, era o nosso refúgio. Ela, com seus cabelos castanhos ondulados que caíam como cascatas sobre os ombros, e olhos verdes que capturavam a luz do mar como esmeraldas do Atlântico, era a minha âncora. Ou assim eu me contava todas as manhãs, ao acordar com o seu corpo quente colado ao meu, o cheiro dela, lavanda misturada com sal marinho, impregnado nas lençóis. Mas naquela tarde, o destino, esse filho da puta imprevisível, decidiu jogar xadrez com as minhas ilusões. Eu cheguei cedo, o telemóvel dela esquecido na mesa de cabeceira, vibrando como uma abelha irritada. Uma mensagem pescava na ecrã: amanhã, no nosso sítio. Não ouses faltar. Beijos que ardem. O remetente, R. O meu estômago revirou-se como as ondas em Belém durante uma tempestade. R. Ricardo, o sócio dela na galeria de arte em baixa, aquele tipo com sorriso de tubarão e mãos que se demoravam demais nos ombros dela durante as inaugurações. Eu não hesitei. Abri o histórico. Horas de conversas, fotos nuas trocadas como segredos sujos, planos para fins de semana em Cascais que deviam ser nossos. Ele não te merece, ele escrevia. Vem comigo, Inês. Eu dou-te o fogo que ele apagou. E ela respondia, sim, preciso disto. Ele é seguro, mas tu. Tu és vida. O vinho caiu da minha mão, estilhaçando-se no chão de pedra como o meu coração. O líquido vermelho espalhou-se, uma poça de sangue simbólico, e eu fiquei ali, imóvel, sentindo o mundo inclinar-se como o chão de um barco em mar alto. Não era raiva imediata, não. Era um vazio gelado, como mergulhar nas águas do Douro em dezembro. Como é que eu não vira? Os olhares desviados nas festas, as noites em que ela chegava tarde da galeria, o perfume dele, almíscar e cigarro, que se agarrava à sua roupa como um amante relutante. Eu podia ter confrontado-a ali mesmo. Gritar, atirar o telemóvel pela janela, ver os cacos voarem para a rua onde os turistas riam ignorantes. Mas não. Em vez disso, peguei num copo, servi-me do vinho derramado, e bebi devagar, sentindo o tanino amargo na língua como o gosto da traição. O meu cérebro, treinado para desenhar edifícios que resistem a terremotos, começou a traçar linhas invisíveis, linhas de escape, de reconstrução, de demolição controlada. Quando ela chegou, meia hora depois, com um vestido florido que realçava as curvas que eu outrora mapeava com as mãos, eu estava sentado no sofá, o telemóvel dela de volta ao lugar, como se nada tivesse acontecido. Amor, estás aí? Trouxe queijo da serra. A sua voz, aquela melodia suave com sotaque alentejano que me conquistara, ecoou pelo hall. Ela entrou, sorrindo, e eu levantei-me, beijei-a na testa, um beijo de pai, não diamante, e disse, vamos sair. Tenho uma surpresa. Os seus olhos brilharam, e por um segundo, vi a culpa dançar neles como uma sombra fugidia. Mas ela escondeu-a bem, como sempre fizera com as suas pinturas expressionistas na galeria, camadas de cor sobre a dor crua. Jantámos no terraço, o Tejo refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como estrelas caídas. Falámos de tudo e de nada, do projeto de renovação que eu liderava no Chiado, das exposições que ela curava,
do sonho de um filho que corresse pelos jardins da Quinta da Regaleira. Eu ri das piadas dela, segurei a sua mão sobre a mesa, e planeei a nossa noite como se o futuro ainda nos pertencesse. Mas dentro de mim, algo morria. Cada palavra minha era uma corda que eu esticava, testando a resistência dela. E ela? Ela comia o bacalhau à brás com apetite, bebia o vinho sem suspeitar que era o último gol da nossa história. Na cama, mais tarde, os nossos corpos moveram-se em sincronia mecânica. Eu entrei nela como quem fecha uma porta, sentindo o calor familiar, mas agora contaminado. Ela gemeu o meu nome, Miguel, ou Miguel, e eu perguntei-me se era ensaio para ele. De manhã, ela acordou primeiro, como sempre, preparando o café forte que nos acordava para o dia. Eu fingi dormir, ouvindo os passos dela na cozinha, o tilintar das chávenas. Quando ela me chamou, eu levantei-me, vesti-me em silêncio, e disse: Inês, preciso de espaço. Uns dias sozinho, para pensar no projeto. Os seus olhos arregalaram-se, confusos. Mas ontem. Ontem foi perfeito. Eu sorri, um sorriso cortante como vidro. Perfeito demais, talvez. Às vezes, o silêncio revela o que o barulho esconde. Saí sem malas, sem explicações. Desci as escadas de Alfama, o sol nascendo sobre os telhados vermelhos, e caminhei até à estação de Cais do Sodré. Comprei um bilhete para o Porto, não por acaso, mas porque o norte era frio, lógico, um lugar para reconstruir. No comboio, enquanto Lisboa se afastava pela janela, o Tejo brilhando como uma mentira reluzente, eu comecei a delinear o plano. Não vingança imediata, não. Algo mais profundo, como as raízes de uma oliveira centenária que se entrelaçam no solo português, sugando a vida devagar. O primeiro mês foi um purgatório autoimposto. Aluguei um quarto modesto no Ribeira, com vista para o Douro que corria preguiçoso, carregado de histórias de vinho e perda. Trabalhei remotamente no meu laptop, desenhando fachadas minimalistas para um hotel em Gaia, linhas retas que contrastavam com o caos dentro de mim. À noite, caminhava pelas ruas de pedra, o ar fresco cheirando a castanhas assadas e mar, e pensava nela. Não com ódio puro, mas com uma dissecação cirúrgica, o que a levara a trair. O tédio da rotina. A minha dedicação excessiva ao trabalho, deixando-a sozinha com os seus quadros e desejos não ditos. Contactei um advogado discreto em Lisboa, um homem de bigode grisalho chamado António, que me ouviu em silêncio num café em Bolhão. Divórcio limpo, disse ele, mas se queres mais, precisamos de provas. Eu ri, amargo. Provas. Eu tenho o suficiente para queimar a vida dela. Mas não era fogo que eu queria, era erosão, como o mar que desgasta os penhascos da costa vicentina. Comecei a reunir fotografias do telemóvel dela que copiara em segredo, extratos bancários mostrando jantares pagos por ele, e-mails da galeria onde Ricardo a promovia em troca de favores. Inês ligava todos os dias. Miguel, onde estás? Volta, por favor. Foi um erro de comunicação. Eu respondia com mensagens curtas: preciso de tempo. O tempo era a minha arma agora, o relógio tic-tacando como um metrónomo de sofrimento. Eu imaginava-a sozinha no apartamento, os azulejos frios e quando a sua solidão, as pinturas nas paredes parecendo acusá-la com os seus traços tortuosos. Um mês virou 2, e o Porto tornou-se o meu novo eu. Fiz amigos num bar de fado local, João, um pescador reformado com histórias de sereias, e Maria, uma viúva que cozia bolos de fubá com mãos trêmulas. Eles não sabiam da minha dor, mas as suas conversas sobre amores perdidos no mar ajudavam a costurar as feridas. Eu corria ao longo do rio ao amanhecer, o suor lavando o veneno, e meditava sobre a traição como um arquiteto estuda uma ruína, estrutura, fraquezas, pontos de colapso. Então, veio a primeira cartada. Enviei os documentos do divórcio por correio certificado, com uma carta anexa: não há ódio, só verdade. Assina e liberta-nos. Ela ligou histérica: como podes fazer isto? Eu amo-te. Eu desliguei, sentindo o primeiro gosto de poder, não o de um deus, mas de um homem que reconquista o controlo. Ricardo. Eu investiguei discretamente. Casado, 2 filhos, uma reputação de galã na cena artística lisboeta. Um e-mail anónimo para a mulher dele, com fotos selecionadas, foi o suficiente para acender o pavio. A resposta veio em ondas, mensagens dela chorando, promessas de mudança. Mas eu já estava além.
O silêncio era a minha voz agora, e ele gritava mais alto que qualquer grito. O outono chegou ao porto com chuvas finas que molhavam as folhas das videiras, transformando o Douro num espelho prateado de melancolia. Eu instalara-me num estúdio alugado em Vila Nova de Gaia, um espaço amplo com paredes de tijolo exposto e uma janela que dava para as caves de vinho onde o tempo fermentava segredos. Ali, desenhava não só edifícios, mas mapas mentais da destruição lenta. A vingança, descobri, era como o vinho, melhor quanto mais envelhecida, mais complexa nos sabores de dor e arrependimento. Inês não parava de tentar. Cartas chegavam pelo correio, perfumadas com o dela, páginas rasgadas de um caderno onde ela desenhava corações partidos e escrevia: lembro-me do nosso primeiro beijo na feira de São João, os martelos de plástico batendo nas cabeças, tu a rires como se o mundo fosse nosso. Eu lia-as à luz de uma lâmpada fraca, sentindo o peito apertar não por amor residual, mas por raiva de como ela romantizava o que destruíra. Queimava-as na lareira improvisada, as chamas dançando como demónios zombeteiros, reduzindo as palavras a cinzas que o vento levava para o rio. O divórcio prosseguiu como um ritual burocrático. António, o advogado, era o mestre em dissecar uniões, metade da casa em Alfama para ti, pensão simbólica, mas a galeria. Aí reside o veneno. A galeria de Inês, Arte Atlântica, era o seu orgulho, financiada em parte pelo meu suor nos primeiros anos. Ricardo era o investidor silencioso, canalizando fundos sujos de especulação imobiliária para exposições que lavavam a sua imagem. Eu contratei um investigador privado, um ex-polícia chamado Vasco, com cicatrizes de confrontos em bairros periféricos de Lisboa. Dá-me uma semana, disse ele, fumando um cigarro na marginal de Foz. Vasco trouxe ouro, relatórios de transferências bancárias, contratos falsos, até uma gravação áudio de Ricardo negociando favores artísticos com colecionadores duvidosos. Ele usa a galeria como fachada para lavagem de dinheiro, murmurou Vasco num café escondido. E ela sabe. Participa. O choque foi como um soco no estômago, não bastava a traição carnal, era cumplicidade criminal. Inês, a minha Inês de olhos verdes e sonhos puros, enredada em teias de ganância. Lembrei-me das noites em que discutíamos ética na arte, ela a defender a liberdade criativa, enquanto eu construía estruturas honestas. Hipócrita. A palavra ecoava na minha mente como o sino de uma igreja em Trás-os-Montes. Eu podia ter ido à polícia ali mesmo. Denunciar, ver as manchetes nos jornais, escândalo na arte lisboeta, curador envolvido em lavagem. Mas não. Isso seria misericórdia rápida, um fim limpo. A minha vingança seria pessoal, psicológica, despir-lhe a alma camada por camada, até que ela visse o monstro que criara no espelho. Comecei com subtileza. Um e-mail anónimo para o conselho da galeria, perguntem a Ricardo sobre os fundos offshore. E a Inês? Ela assinou cheques. Anexei extratos borrados, o suficiente para semear dúvida sem revelar a fonte. Dias depois, o caos irrompeu. Chamadas dela para o meu número bloqueado, eu via-as no histórico, ignorando-as como se fossem fantasmas. Uma amiga comum, a Sofia, ligou: Miguel, o que se passa? A Inês está destruída. A galeria vai fechar, Ricardo fugiu para a Espanha. Eu sorri pela primeira vez em meses, um sorriso frio como o granito das fortalezas portuguesas. Diga-lhe que lamento, respondi, a voz neutra. Mas internamente, celebrava, o primeiro tijolo da muralha dela ruía. Enquanto isso, reconstruía a minha vida. Aceitei um contrato para projetar um museu em Coimbra, viagens que me levavam pelo interior, Évora com suas ossadas capuchas, Óbidos morado como um coração fortificado. Nessas estradas, pensei no nosso passado. Nós conhecemos-nos há 7 anos, numa exposição em Belém. Eu, exausto de um dia de medições no Mosteiro dos Jerónimos, entrei para escapar à chuva. Ela estava lá, de vestido vermelho sangue, explicando um quadro de Paula Rego a um grupo de turistas. A arte não mente, disse ela, os olhos encontrando os meus. Ela expõe as mentiras que contamos a nós mesmos. Convidou-me para um copo de ginginha, e nessa noite, sob as luzes da torre, beijámo-nos pela primeira vez. Casámo-nos um ano depois, numa capela em Óbidos, com o mar ao fundo rugindo bênçãos. Os primeiros anos foram idílio. Viajámos pelo Alentejo em carro aberto, colhendo uvas em vinhas solitárias, fazendo amor sob estrelas que pareciam mais próximas em Portugal do que em qualquer outro lugar. Ela pintava,
Eu construía uma simbiose perfeita. Mas o cancro veio sorrateiro. O meu pai morreu de repente, um infarto no coração durante uma caçada no Gerês, deixando-me herdar a empresa familiar de arquitetura. Eu mergulhei no trabalho, noite sem claro como Blue Prince, enquanto ela ficava sozinha, a galeria crescendo como uma criança faminta. Estás a afastar-te, dissera ela uma vez, lágrimas nos olhos. Quero-te aqui, não em desenhos. Eu abracei-a, prometendo equilíbrio, mas as promessas são como fumaça no vento leste. Ricardo entrou então, charmoso, ambicioso, oferecendo não só investimento, mas atenção. Ele via nela a musa que eu esquecera de admirar. E eu? Eu via o stress como amor, estabilidade para o nosso futuro. Tolice. Agora, no Porto, com o inverno a aproximar-se, eu datava casualmente. Uma designer chamada Ana, com cabelos curtos e riso fácil, jantares em cantinas onde comíamos tripas à moda. Não era amor, mas era cura, toques que me lembravam que o corpo não era prisão. Ana falava de traumas passados, de um ex que a traíra com a melhor amiga, e eu ouvia, projetando a minha dor na dela. A vingança é libertar-se, disse ela uma noite, os dedos traçando o meu peito. Não prendê-los. Mas eu sabia melhor, a libertação vem do controlo, não do perdão. O Natal chegou, e com ele, a primeira rachadura na minha armadura. Um pacote na porta do estúdio, um colar de âmbar que comprara para ela em Tavira, embrulhado com uma nota, perdão, Miguel. Volta para casa. O meu coração vacilou, um instante de fraqueza como o tremor de terra que abala Lisboa de vez em quando. Liguei para António, acelera o processo. Quero tudo assinado antes do ano novo. E para Vasco, mais sujeira sobre Ricardo. Quero-o arruinado. Enquanto o Douro congelava nas margens, a minha mente fervia. Inês ligou de um número desconhecido. Eu sei que foste tu. Os e-mails. Por favor, para. Eu errei, mas tu estás a destruir-nos. A sua voz, quebrada como vidro estilhaçado, quase me abalou. Nós. Não há nós, Inês. Há tu, e as tuas escolhas. Desliguei, mas o eco dela ficou, um fado sussurrado na minha alma. A primavera irrompeu no Porto como uma amante impaciente, as álias explodindo em cor nas encostas do Douro, o ar perfumado com jasmim e promessas renovadas. Eu mudara para um apartamento maior em Foz do Douro, paredes brancas que eu pintava com esboços de projetos futuros, um centro cultural em Aveiro, inspirado nas rendas de bilros das mulheres locais. O trabalho era o meu escudo, mas a vingança, essa era a lança afiada que eu afiava na quietude das noites. O divórcio assinou-se em março, num gabinete frio em Lisboa. Eu voara para sul, o avião cortando nuvens como facas, e encontrei-me com António e os advogados dela. Inês não apareceu, mandaram um representante, uma mulher magra com óculos que cheirava a perfume caro e derrota. Ela aceita os termos, disse a mulher, voz monótona. Metade da casa, a galeria nominalmente dela, mas com cláusulas que me davam controle financeiro. E o golpe final, uma indenização por danos emocionais, irónica, vinda de mim. Saí do gabinete com papéis na mão, o sol de primavera batendo em Belém como aplausos. Caminhei até ao padrão dos descobrimentos, os navegadores de pedra olhando para o mar como eu olhava para o meu passado, vasto, traiçoeiro, cheio de tesouros perdidos. Liguei para ela então, o primeiro contacto direto em meses. Está feito, disse. Silêncio do outro lado, depois um soluço abafado. Miguel. Podemos falar. Pessoalmente. Não há nada a dizer, Inês. Vive com as tuas mentiras. Mas eu sabia que mentia, parte de mim ansiava pelo confronto, pelo cheiro dela, pelo toque que outrora me incendiava. Regressei ao Porto, mas o norte já não bastava. Aceitei o contrato em Coimbra, mudando-me para uma casa antiga na Baixa, com varanda que dava para o Mondego. Ali, perto da universidade, o ar vibrava com vozes jovens, discussões sobre Camões e revoluções. Encontrei paz nas bibliotecas, folheando tomos de história portuguesa, as inquisições, as vinganças reais de rainhas traídas. Aprendi que a verdadeira dor não é física, mas a erosão da identidade. Quem és tu quando o amor te define, e ele se vai? Vasco trouxe mais. Ricardo escondera-se em Madrid, mas não sem deixar rastros. Uma amante espanhola, festas regadas a cocaína em clubes de Chueca,
dívidas que o banco perseguia. Eu enviei dicas anônimas para as autoridades fiscais portuguesas, sujeito, Ricardo Mendes, evasão fiscal via arte, e vi o império dele desabar como um castelo de cartas no vento. A galeria fechou as portas em maio, leilões forçados de quadros que valiam fortunas, Inês vendendo peças que pintara com as nossas memórias. Ela mudou-se para um apartamento pequeno em Barro Alto, segundo Sofia me contou numa chamada etílica. Está magra, Miguel. Bebe demais. Fala de ti como se fosses um fantasma. Eu ri, mas era um riso oco, e quando nas câmaras vazias do meu peito. Comecei terapia com um psicólogo em Coimbra, o Dr. Mendes, ironia do nome, um homem calvo com sotaque beirão que me forçava a cavar fundo. A traição dela é espelho da tua, disse ele numa sessão, os olhos penetrantes. Tu traíste-a com o trabalho, ela com o desejo. Quem perdoa primeiro? Eu odiava-o por isso. Perdoar. Era fraqueza, rendição. Em vez disso, aprofundei a ferida. Contratei um hacker freelance, um rapaz de 20 e poucos de Braga chamado Tito, que invadiu as contas dela nas redes sociais. Postagens desesperadas, fotos de pôres do sol em Lisboa com legendas como perdida no Tejo da memória. Eu comentava de perfis falsos, traidores merecem solidão. Ela bloqueava, mas o veneno infiltrava-se. O verão chegou quente, como o Alentejo em agosto, e eu viajei para o Algarve, projetando vilas ecológicas em lagos. Nas praias de areia dourada, nadei-no nas grutas, o mar salgado lavando o suor da dúvida. Encontrei Laura, uma bióloga marinha com pele queimada de sol e riso que soava como ondas quebrando. Fizemos amor na areia ao luar, os seus gemidos misturando-se ao canto das gaivotas. Conta-me a tua história, pediu ela, traçando cicatrizes invisíveis no meu peito. Eu contei uma versão edulcorada, traição, divórcio, renascimento. Ela ouviu, e pela primeira vez, senti compaixão por Inês, talvez ela também nadasse em águas turvas, buscando ar. Mas a compaixão era luxo que eu não podia pagar. Em julho, o golpe mestre, comprei ações minoritárias na Arte Atlântica, através de um testa de ferro, assumindo controlo. Anunciei uma reabertura, sem ela. Convidei artistas rivais, aqueles que ela rejeitara por falta de visão, e a imprensa aplaudiu. Miguel Santos salva a ícone lisboeta da ruína. Inês viu, claro. Uma carta chegou, como? A galeria era minha alma. Tu roubaste-a. Respondi, não roubei. Reclamei o que investira. Como tu reclamaste o meu coração. Ela apareceu então, sem aviso, na inauguração em baixa. Vestida de negro, olhos inchados, o cabelo preso num coque desleixado. A multidão zumbia, copos de porto tilintando, enquanto eu discursava sobre renovação através da honestidade. Ela esperou no canto, um fantasma entre vivos. Quando a vi, o mundo parou, o cheiro dela, agora misturado com desespero, atingiu-me como uma maré. Miguel, sussurrou, aproximando-se. Por favor. Fala comigo. Eu sorri para os convidados, mas os meus olhos eram lâminas. Bem-vinda à nova era, Inês. Aproveita o vinho. Virei-lhe as costas, sentindo o tremor nas mãos. Naquela noite, sozinho no hotel encheado, chorei pela primeira vez, não por ela, mas pelo homem que fora, ingênuo o suficiente para amar sem reservas. A vingança prosseguia, mas o custo começava a pesar como chumbo no peito. O outono de 2025 trouxe vendavais ao interior, folhas girando como confetes numa festa fúnebre pelas planícies de Alentejo. Eu regressara a Lisboa por necessidade, o projeto do museu em Coimbra exigia supervisão no terreno, mas a cidade, com as suas 7 colinas e memórias pegajosas, era um campo minado. O meu novo apartamento em Lapa, com vista para o Jardim Botânico, era um bunker de minimalismo, linhas limpas, móveis de cortiça sustentável, nenhum eco do passado. Mas Inês infiltrava-se nos sonhos, o seu corpo ghosting o meu como névoa matinal no Tejo. A galeria reabriu com pompa, exposições de artistas emergentes de todo Portugal, um pintor minhoto com traços violentos de tormentas atlânticas, uma escultora algarvia que moldava argila em formas de mulheres partidas. A crítica aplaudiu, chamando-me o salvador da arte urbana. Ricardo. Fora extraditado de Espanha em agosto, algemado num aeroporto de Barajas, headlines nos jornais, escândalo, investidor de arte acusado de fraude.
A mulher dele divorciara-se, os filhos cortados do pai como ramos podres. Eu lia as notícias à mesa do pequeno almoço, café preto e torradas, sentindo uma satisfação fria, como engolir gelo. Mas a Vitória era vazia. Laura terminara conosco em setembro. Estás preso ao passado, Miguel. Eu quero futuro. As palavras doíam porque eram verdadeiras. O Dr. Mendes pressionava nas sessões. A vingança é ciclo. Quebras ou és quebrado. Eu negava, mas à noite, no silêncio da Lapa, revivia cenas, o dia em que ia pedir em casamento no castelo de São Jorge, o vento bagunçando o cabelo dela enquanto ela dizia sim com lágrimas de alegria. Agora, aquelas lágrimas eram de perda, e eu era o arquiteto da sua cascata. Inês tentava contactar através de intermediários. Sofia, outrora nossa amiga comum, agora ponte relutante, ela quer encontrar-te. Num café neutro, sem drama. Eu recusei, mas o desejo corroía. Em vez disso, mergulhei no trabalho. O museu em Coimbra crescia, uma estrutura de vidro e pedra que simbolizava transparência, ironia, dado o meu segredo. Trabalhava com uma equipa jovem, engenheiros com ideias frescas, e nas pausas, discutíamos fado e futebol, o Benfica versus o Porto como metáfora para divisões curáveis. Um dia em outubro, durante uma vistoria no estaleiro, recebi uma chamada de António. Ela contesta o divórcio. Alegando coação emocional. Ri alto, o som e quando entre as vigas de aço. Deixa atentar. As provas são irrefutáveis. Mas internamente, o pânico, e se ela expusesse a minha vingança? Os e-mails anónimos, o hacker. Seria o fim da minha carreira, reputação em cinzas como as cartas que queimara. Para contra-atacar, planeei o próximo golpe. Através de Tito, o hacker, acedi aos diários digitais dela, um blog privado onde ela vomitava a dor. Perdi tudo por um homem que não valia o risco. Miguel era o meu porto seguro, e eu afundei-o. Li entradas sobre noites de insônia, terapia com uma psicóloga em Restelo, tentativas falhadas de datar, um professor de história que alargara por muita bagagem. Senti um pico de culpa, afiado como uma oura alentejana, mas esmaguei-o. Em vez disso, vazou excertos anónimos para fóruns de arte online. Ex-curadora confessa cumplicidade em fraude. O backlash foi imediato, petições para banir o seu nome de eventos, galerias rivais a fecharem portas. Ela ligou então, de um número bloqueado, para Miguel. Eu sei que és tu. Isso não é amor, é ódio. A sua voz tremia, rouca de tanto chorar. Ódio. Tu ensinaste-me isso, Inês. Com cada mensagem para ele. Silêncio, depois, eu errei. Mas tu. Tu estás a matar-me devagar. Desliguei, mas as palavras ficaram, uma ferida aberta sangrando dúvida. O Halloween chegou, e Lisboa vestiu-se de fantasmas. Participei numa festa no Lisboa Factory, máscaras e cocktails, onde conheci Catarina, uma jornalista com olhos castanhos e curiosidade afiada. Dançámos ao som de eletrónica misturada com morna cabo-verdiana, os corpos colados num esquecimento temporário. O que te assombra? Perguntou ela, lábios roçando a minha orelha. Uma mulher que amei, confessei, bêbado de vinho e vulnerabilidade. Contou-me a sua história, um editor que a traíra por ambição, e pela primeira vez, partilhei tudo, a descoberta, o silêncio, a vingança meticulosa. Ela ouviu, horrorizada. Isso não te liberta, Miguel. Prende-te a ela mais que casamento algum. Beijámo-nos nessa noite, apaixonado mas vazio, e ela partiu ao amanhecer, deixando um cartão, pensa no perdão. É a verdadeira arquitetura da alma. Os dias seguintes foram turbulência. Sonhos com Inês afogando-se no Tejo, eu estendendo a mão mas recuando. O Dr. Mendes sorriu na sessão, o ciclo quebra quando escolhes. Mas eu não escolhia. Em novembro, o golpe final, comprei o apartamento dela em Bairro Alto, através de leilão forçado por dívidas da galeria. Ela foi despejada, mudando-se para um quarto alugado em Moraria, o bairro dos Mouros onde o fado nasceu de dores ancestrais. Sofia ligou, voz acusadora. Ela tentou suicídio, Miguel. Pastilhas. Salvaram-na no Hospital de Santa Maria. O mundo parou. O meu coração, esse traidor, apertou-se em pânico genuíno. Corri para o hospital, o trânsito de Lisboa um inferno de buzinas e chuva.
No quarto estéril, ela jazia pálida, tubos no braço, olhos fechados como uma madona ferida. Segurei a sua mão, fria como mármore de Mafra, e sussurrei: porquê? Ela acordou horas depois, vendo-me, e as lágrimas vieram. Porque sem ti, não sou nada. O quarto cheirava a antisséptico e arrependimento, e pela primeira vez, vi a mulher por trás da traidora, frágil, humana, quebrada como eu. Mas saí antes que o perdão me traísse. A vingança não estava completa, o clímax esperava. O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um manto de ferro, nevascas raras no Gerês pintando as serras de branco, enquanto Lisboa tremia sob chuvas que lavavam as ruas mas não as culpas. Eu regressara a Coimbra, um museu quase terminado, uma catedral de luz e sombra, onde exposições futuras contariam histórias de resiliência portuguesa, de mariantes que enfrentavam o desconhecido. Ironia, eu, o mariante da própria vida, à deriva num mar de rancor. O incidente no hospital mudara algo em mim, uma fissura na fundação como as que aparecem em edifícios antigos após sismos. Visitei Inês mais 2 vezes, sob o pretexto de fechar assuntos. Ela recuperava devagar, magra como uma silhueta de Paula Rego, olhos verdes agora opacos como o Tejo em dia nublado. Eu mereço isto, murmurava ela, voz fraca. Traí-te por egoísmo. Ricardo prometia aventura, mas era só vazio. Ouvi as confissões, as noites em hotéis de Cascais, o trilho inicial que se tornara prisão, a culpa que a corroía como ácido nas azulejos. Porque eu? Perguntei uma vez, segurando uma chávena de chá de camomila que ela mal tocava. Porque eras o porto seguro, Miguel. E eu queria tempestade. As palavras cortavam, mas também curavam, uma catarse brutal, como o fado que arranca a alma. Saía dali dividido, parte de mim queria abraçá-la, reconstruir com argamassa de perdão, a outra, a arquiteta vingativa, planeava o derradeiro golpe. Decidi, a humilhação pública. Com Tito, criei um site anónimo, Verdades Escondidas da Arte, expondo diários dela, chats com Ricardo, até áudios dela gemendo o nome dele lancei numa segunda-feira de manhã, sincronizado com um artigo no Público, escândalo revelado, diários de traição na elite artística. A internet explodiu, tweets furiosos, memes de corações partidos, petições para ostracizá-la. Amigos comuns cortaram laços, a psicóloga recusou sessões. Inês tornou-se pária, um nome sussurrado em vernissagens como maldição. Eu via de longe, no conforto de Coimbra, o telefone a vibrar com notificações. Sofia bloqueou-me, monstro. Mas o monstro olhava para o espelho e via um homem ferido, costurando lacerações com linhas de ódio. O Dr. Mendes confrontou-me, isto acaba quando? Quando ela quebrar completamente, respondi, mas a voz tremia. Então, o contragolpe. Um e-mail de Inês, não implorando, mas expondo, eu sei de tudo, Miguel. Os e-mails, o hacker, o site. Se não parares, conta à polícia. Não a fraude, a tua vingança. Anexar a prints, logs de IP meus, transferências para Vasco e Tito. O pânico subiu como baile. Ela jogara xadrez melhor que eu esperava, a vítima virando caçadora. Reuni a equipa de crise, António, Vasco, até Tito via Zoom. Apaga tudo, ordenei. Mas o dano estava feito, vestígios circulavam em dark webs. Passei noites em claro, o Mondego rugindo fora da janela como acusação. Sonhos com o pai, filho, a vingança é ponte para o nada. Acordei suado, o coração martelando como os ferros de São João. Em dezembro, com o Natal a aproximar-se, ela apareceu na porta do meu apartamento em Coimbra. Chuva caía em lençóis, encharcando o casaco dela, o cabelo colado ao rosto como algas. Deixa-me entrar, pediu, voz um fio. Hesitei, mas o frio, ou a curiosidade, venceu. Dentro, o fogo crepitava na lareira, iluminando o espaço com sombras dançantes. Ela sentou-se no sofá, mãos tremendo num copo de aguardente que lhe ofereci. Eu vim implorar, disse, olhos fixos nos meus. Não pelo perdão, pelo fim. Tu ganhaste. A galeria, a reputação, o meu orgulho. Mas este ódio está a matar-nos aos dois. As palavras pairavam, pesadas como o fumo do porto. Contei-lhe então, pela primeira vez, a dor crua, o copo de vinho partido, o comboio para norte, as noites em que o vazio me engolia.
Ela chorou, e eu juntei-me, um dique rebentando. Abraçámo-nos, corpos familiares mas estranhos, o cheiro dela misturado com chuva e desespero. Eu amo-te ainda, sussurrei, traidor à minha própria causa. Mas o amor ferido sangra. Ficámos ali, horas, falando de reconstrução, terapia conjunta, talvez, ou apenas tempo. Ela partiu ao amanhecer, prometendo silêncio sobre os crimes meus. Mas a vingança, essa cadela teimosa, não largava. Dias depois, Tito alertou, o site fora hackeado de volta, expondo meus segredos, e-mails vingativos, planos. A polícia chamou-me para interrogatório em Lisboa, um comissário com sotaque lisboeta seco, Sr. Santos, vingança privada é crime. Eu neguei, mas o medo instalou-se, um inquilino indesejado. O Natal veio solitário, numa pensão em Óbidos, o castelo medieval cercando-me como prisão autoimposta. Comi bacalhau cozido sozinho, brindando ao ano com vinho azedo. E então, o telefonema, Inês, voz urgente. Miguel, Ricardo está de volta. Quer destruir-nos aos dois. O clímax aproximava-se, e eu, o arquiteto, via as fundações tremerem. O ano novo de 2026 amanheceu em fogos de artifício sobre o Tejo, explosões de cor que pintavam o céu de Lisboa como um quadro impressionista enlouquecido. Eu estava de volta à cidade, o interrogatório da polícia resolvido com um acordo discreto, António negociara, transformando crimes em mal-entendidos emocionais, mas a mancha permanecia, um borrão na minha reputação como tinta derramada num blueprint. O museu em Coimbra inaugurara sem mim, eu enviara um deputy, alegando assuntos pessoais. Pessoais, sim, a teia que eu tecera agora enrolava-me as pernas. Inês e eu marcáramos um encontro neutro, um café encheado, o mesmo onde outrora planeáramos viagens a Moçambique. Ela chegou pontual, vestida num casaco de lã cinzento que envelhecia 10 anos, o rosto marcado por olheiras como sulcos em terra árida. Ricardo contactou-me, disse ela sem preâmbulos, mexendo o café com colher que tilintava nervosamente. Quer vingar-se. Tem provas, gravações nossas, mas também das tuas ameaças. Diz que publica tudo se não pagarmos. O meu estômago contraiu-se como rede de pesca apertada. Ricardo, o tubarão, nadando de volta das profundezas. Onde está ele? Num motel em Oeiras. Ameaçou-me ontem. Os olhos dela, aqueles verdes traiçoeiros, suplicavam agora não por amor, mas por aliança. Miguel, juntos podemos pará-lo. Ri, amargo, juntos. Depois de tudo. Mas o instinto de sobrevivência venceu. Marcámos um plano, eu contactaria Vasco para rastreio, ela distrairia Ricardo com uma reunião falsa. Naquela noite, no meu apartamento em Lapa, revivemos velhos hábitos, vinho tinto, conversas sussurradas até altas horas. O toque dela na minha mão era eletricidade residual, mas o ar estava carregado de desconfiança. Acreditas em segundas hipóteses? Perguntou ela, voz um fio de esperança. Em Portugal, as marés voltam sempre, respondi, evasivo. Vasco localizou um motel decadente na costa, quartos com vista para o mar agitado. Fui sozinho, de noite, o vento atlântico uivando como banshee. Ricardo abriu a porta de roupão, olhos instados, uma garrafa de uísque na mesa. Santos, rosnou, sorriso torcido. O marido traído. Veio implorar. Entrei, fechando a porta, o cheiro de tabaco e suor impregnando o ar. Não houve luta física, isso seria banal. Sentei-me, ofereci um cigarro que recusei. Acaba com isto, Ricardo. As provas, o chantagem. Eu sei dos teus podres, Espanha, as dívidas. Ele riu, mas era nervoso. E tu? O site, os ex. És pior que eu. Revelou então, Inês planejara tudo desde o início, a traição como catalisador para divorciar-se rica, usando-me como escada. Ela confessou depois do divórcio. Queria a galeria livre, sem ti no meio. O mundo girou. Traição sobre traição, como camadas de cebola podre. Saí dali atordoado, o mar rugindo acusações. Liguei para ela, mentira sobre mentira. Acabou. Bloqueei todos, mergulhando em isolamento. O Dr. Mendes, o fim do ciclo é aceitação. Aceitei, vendi a galeria, doei para uma causa de artistas desfavorecidos,
rasguei blueprints de vingança. Meses passaram, primavera florescendo novamente. Caminhei por Sintra, as brumas envolvendo as quintas como véus de esquecimento. Encontrei paz num estúdio em Cascais, projetando casas ecológicas para famílias, estruturas de cura, não de guerra. Laura reapareceu, por acaso no mercado de peixe, e desta vez, o amor era leve, sem sombras. Inês. Ouvi que se mudara para o Alentejo, pintando paisagens áridas, anônima. Um dia, uma carta chegou, perdão não apaga, mas alivia. Se quiseres, o mar ainda o é. Não respondi, mas guardei-a, um relicário de lições duras. Saí em silêncio da traição, mas regressei não em ódio, mas em quietude. A vida, como Portugal, é de renascimentos, das cinzas de um império, das ondas que levam e trazem. E eu, Miguel Santos, arquiteto de almas partidas, comecei a construir a minha própria.